tema da mensagem hoje: você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Eu tenho consciência que algumas pessoas hoje à noite não tinham programado de estar aqui, mas de maneira sobrenatural foram trazidas, porque Deus tem algo direto para o seu coração. Direto. O pastor Fernando sabe, eu costumo enviar mensagem com antecedência, mas eu fiquei relutando dentro de mim até o último momento para saber o que trazer, o que pregar hoje. E assim, o Senhor trouxe essa mensagem, essa palavra hoje, que eu sei que vai abençoar em muito você. Você não precisa passar por isso. Gente, eu não creio em karma. E eu acho que as pessoas que conhecem a Bíblia, acreditam na Bíblia, sabem que isso é uma doutrina completamente falha. Essa coisa de que a gente está aqui pagando por alguma coisa, enfim, tendo que sofrer algumas coisas. Mas é certo que existem coisas na vida que nós não podemos evitar. Nós não podemos evitar. Por exemplo, talvez você não goste muito do ambiente familiar que você nasceu. Você nasceu numa família completamente problemática, disfuncional. Talvez você gostaria muito de ter nascido rico, na Suíça, mas você nasceu em Piracicaba, sei lá, em Artemis. Não sei. A família, pai alcoólatra, a mãe é meio doida. Você sabe, só muda o endereço, mas todos nós temos nossos problemas familiares, nossos conflitos familiares. E seja honesto, isso não é uma coisa que a gente escolhe. Isso é uma coisa que vem. Nós nascemos no meio dessa bagunça toda. Talvez você não goste da sua genética. Há alguma coisa que você possa fazer com a sua genética? Eu nasci, minha família. Você nasceu com essa composição genética, seu tamanho, sua altura, né? Enfim, algumas famílias têm uma predisposição para algum tipo de enfermidade, para problemas. E são coisas que vêm, são coisas que infelizmente a gente não consegue evitar. Mas você vai ser honesto comigo que boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, de alguma forma poderiam ser evitados. E eu digo isso seguindo a seguinte lógica, porque os problemas que você enfrenta hoje, que talvez poderiam ter sido evitados, talvez agora não há o que você fazer, eles já estão aí. Seu casamento já acabou, você já está com uma dívida enorme, enfim, você já está tendo que passar por situações difíceis. Mas eu quero hoje te ajudar a olhar para o futuro, para que você hoje tome boas escolhas, boas decisões, haja com sabedoria, e de repente não criar outros problemas e outras situações que lá na frente, se a gente tiver o procedimento correto hoje, nós certamente evitaremos muitos problemas e muitas situações. Por isso o tema da mensagem: você não precisa passar por isso. E eu escolhi um verso do capítulo 27 de Atos, que é o verso 21, quando o apóstolo Paulo está conversando com umas pessoas dentro de um navio. Depois, se você quiser ler em casa, deixa uma liçãozinha de casa para você. Leia todo o capítulo 27 e o capítulo 28. Paulo está fazendo uma viagem a Roma, de navio, centenas de pessoas junto com ele. E a viagem não está legal. Tem muitos presos, enfim, tem toda uma questão. Paulo, inclusive, está preso. E em dado momento, Paulo se levanta naquela viagem e diz: olha, não vamos prosseguir, não vamos continuar com essa viagem, porque
não vai dar certo. Os ventos estavam contrários, os sinais não estavam legais. Mas não escutaram Paulo. Escutaram, porque Paulo também não era o capitão, não era marinheiro. Ele era um homem de Deus que tinha recebido de Deus uma palavra. Então, o capitão se levantou e falou, conversa é essa, Paulo, um prisioneiro, vai determinar a nossa viagem. Mas olha o que o verso 21 do capítulo 27 vai dizer. A NVT traz a seguinte expressão: fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo este prejuízo e perda. Eu quero que você guarde essa última expressão. Se você quiser grifar, grifa aí na sua Bíblia. Coloca para a gente mais uma vez o versículo aí, por favor. Teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. Vamos falar isso juntos? Diga assim: teriam evitado todo este prejuízo e esta perda. O que Paulo está dizendo é o seguinte: este prejuízo, porque você vai ver o contexto, eles precisam jogar para fora do navio a carga, o próprio navio vai se desfazer e eles vão precisar dar numa ilha pendurado em tábuas. Ou seja, o prejuízo foi terrível, foi enorme. E segundo a palavra de Paulo é o seguinte: isso poderia ter sido evitado. A gente não necessariamente precisava ter passado por isso. Isso não era um karma, não estava escrito nas estrelas, não era uma coisa que a gente tinha que passar. Esse problema que nós estamos tendo aqui poderia ter sido evitado. E eu quero hoje pensar com você no seguinte: o que pode causar prejuízo e perda na nossa caminhada? E sabendo disso, como é que a gente pode evitar essas coisas na nossa vida? Eu anotei só 2 fatores que podem causar prejuízo e perda nas nossas vidas, e eu quero que você esteja atento aí com o coração aberto. E a primeira coisa que eu anotei aqui que pode causar prejuízo e perda na nossa vida são as pessoas. Pessoas podem te prejudicar. Pessoas podem causar perda na sua vida. Põe algo na sua cabeça, gente. É importante você saber disso. E eu confesso a você, enquanto eu preparava essa mensagem, eu dizia assim: meu Deus, se os meus filhos entenderem isso que eu vou falar agora, eu já me dou por satisfeito como pai. Se boa parte da igreja entender isso que eu vou dizer, eu já vou estar feliz da vida. E o que é que eu quero explicar para você? Que existe o mundo ideal e existe o mundo real. O mundo ideal, olha só a palavra, o mundo ideal é o mundo das ideias. É o mundo que a gente gostaria que existisse. É o mundo ideal. Mas existe um outro mundo, que é o mundo real. No mundo ideal, gente, todo mundo se dá bem, todo mundo é maravilhoso, todo mundo é generoso, ninguém tem suas diferenças, todos se amam, ninguém quer passar a perna em ninguém. Esse é o mundo ideal, todo mundo. Você já viu? Eu tinha um livrinho de histórias bíblicas das testemunhas de Jeová, e quando eu era criança, e eu me lembro que tinha lá um capítulo do milênio, e tinha os desenhinhos. Era o leãozinho conversando com a ovelha, entendeu? Era o homem ali passando no meio da onça pintada, fazendo. Esse é o mundo ideal. Esse é o mundo das ideias. Todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, não existe crueldade, as pessoas são extraordinárias, mas no mundo real a coisa é diferente. No mundo ideal não tem roubo. No mundo real, se você deixar,
seu celular por 2 minutos, seu carro aberto, vão levar, vão roubar. No mundo ideal, não tem inveja. No mundo ideal, todo mundo é maravilhoso. Você já viu gente aqui que tem o espírito de Poliana? Ela diz, ai não, eu não vejo maldade, para mim todas as pessoas são boas. O fato de para você todas as pessoas serem boas, não significa que elas são. Mesma coisa de eu falar assim, para mim isso aqui é um cachorro, então, mas não é um copo, a sua opinião não determina o que isso é de fato. E às vezes a gente vive essa inocência infantil, achando que o mundo é do jeito que nós idealizamos. Mas a verdade é que existe roubo, existe inveja. Só pessoas inocentes, e aqui a inocência não é no bom sentido da palavra, mas é no péssimo sentido da palavra inocência. Só pessoas muito inocentes não conseguem diferenciar as pessoas ideais das pessoas reais. E eu estou aqui hoje para falar a real para você. Está preparado ou não? Segura na cadeira aí então, vamos lá. Tem gente que não presta. Sabia disso ou não? Alguém aqui não sabia disso? Hã? Que tem gente que não vale nada. Tinha uma música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Era um louvor, né? Não é? Tem gente que não presta. Tem gente que não vale nada. A Bíblia fala sobre o homem mau. Tem gente que não presta. Tem relacionamentos que não nos fazem bem, que nos prejudicam. Tem pessoas que estão de olho naquilo que é seu. E se você não for sábio, se você não estiver atento, você será prejudicado. A Bíblia diz o seguinte, seja simples como a pomba, mas seja o quê? Prudente como a serpente. Prudente como a serpente. Você não pode viver no mundo da lua, inocentemente, achando que todo mundo que se aproxima de você, que todo mundo que conversa com você, que todo mundo é bom, que todo mundo é maravilhoso, que todo mundo tem boas intenções. Não. Tem gente má no mundo. O Ministério das Relações Interpessoais adverte. Estar perto de algumas pessoas é prejudicial. A saúde mental, financeira, econômica, profissional, espiritual. E se você tiver sabedoria, você vai dizer não para algumas relações. Eu gosto sempre de citar o Salmo 1, que começa com um apelo, com um cuidado que nós devemos ter ao quê? As nossas convivências, as nossas relações. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. É interessante que o salmista, antes de dizer o que esse homem precisa fazer para ser bem-sucedido, ele deixa claro o que esse homem não deve fazer. Ele diz o seguinte, esse homem que quer ser bem-sucedido, ele não deve se relacionar com certo tipo de pessoas. Ele precisa ter cuidado nas suas relações, porque algumas relações vão produzir em você prejuízo. Eu não estou falando só de prejuízo econômico, estou falando de prejuízo de energia, estou falando de prejuízo emocional, estou falando de prejuízo espiritual. Tem pessoas que você encontra no seu caminho que você sai mais enriquecido por estar perto delas. Sim ou não? Em contrapartida, tem pessoas que esgotam você, que roubam a sua energia. Olha o que o texto bíblico diz em Jonas capítulo 1. O livro de Jonas é fantástico, ele tem muitas aplicações. É um livro que vai falar sobre obediência, é um livro que vai falar sobre a necessidade de vencermos os nossos preconceitos. Enfim, tem muitas lições. Mas tem uma lição que se aplica exatamente a isso que nós estamos pensando hoje. Jonas está num navio, você sabe, ele entrou num navio, Deus disse para ele, você deve ir para um lugar, e ele está indo para outro lugar. Ele está indo para o extremo oposto, para o que Deus falou para ele.
E daí você se lembra o que começou a acontecer. O que começou a acontecer, gente? Uma grande tempestade. Jonas 1,5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio. Guarde isso. Lançavam ao mar a carga que estava no navio. Prejuízo. Perda. Essas coisas custam. Eles estão perdendo. Para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado. E dormia o quê? Profundamente. Então, os marinheiros estavam vivendo um momento de grandes perdas, de prejuízo. Agora, olha o que o verso 7 diz. E foi extraordinário, porque o Senhor me chamou a atenção para um detalhe desse versículo. O texto diz assim: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem? Por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Note que eles não perguntaram o seguinte: por causa do quê? Mas eles dizem: por causa de quem? Aquele problema não foi gerado por uma circunstância, aquele problema foi gerado por uma pessoa. E eles sabiam disso, que aquele dano, que aquele prejuízo era resultado de alguém, de uma pessoa. E eles dizem: nós precisamos saber por causa de quem. Quem é o responsável por esse prejuízo que a gente está tendo aqui? E o texto no verso 15 diz: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Foi botar Jonas para fora do navio. E a tempestade acabou, porque aquela tempestade estava sendo resultado da desobediência de uma pessoa. Cuidado com quem você coloca no seu navio. Cuidado para quem você dá carona na sua vida. Cuidado com as sociedades que você faz. Cuidado com as suas relações. Cuidado com quem você coloca para dentro da sua casa. Às vezes eu me espanto, gente, a facilidade que algumas pessoas têm de botar os outros para dentro de casa. Não conhece, não sabe quem é, não sabe da história, não sabe. Abre a porta, vai colocando. Existem relações que vão gerar prejuízo e perda. Guarde isso. Da mesma forma que Deus vai levantar pessoas para te abençoar no caminho, Satanás fará o mesmo, mas com outro objetivo: de te amaldiçoar, de te atrapalhar. Deus vai levantar pessoas. Você deve olhar para a sua vida hoje, para a sua história, e certamente existem 2, 3, 4, 5 pessoas, um professor, um ex-patrão, um colega de trabalho, alguém da sua família, um pastor que você teve, um amigo íntimo que você fale: cara, depois que eu conheci aquela pessoa, minha vida assim, ela saiu de um nível e foi para o outro. Essa pessoa conseguiu extrair de mim aquilo que tinha de melhor dentro de mim. Mas talvez você possa olhar para trás e dizer o seguinte: cara, depois que eu conheci, tive algumas relações aí no meio do caminho que eu só tomei na cabeça. Quem sabe o que eu estou dizendo, diga misericórdia. O objetivo de Deus é te fazer crescer. A intenção do inimigo é te trazer prejuízo e perda. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele vai usar pessoas para ser esse canal de vida para você. Mas o mesmo texto diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Talvez você esteja me ouvindo falar isso e diz: poxa, pastor, mas eu acho que é muito duro. A gente tem que amar todas as pessoas. A gente tem que... Então foi o seguinte: não me ouça não. Ouça Paulo e João. Vou deixar 2 textos aqui para você. 1 Coríntios 5:11. Olha o que diz. O que eu queria dizer
era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão. E ó, deixa eu abrir um parênteses aqui. E não é porque a pessoa vem na igreja que é boa, viu, gente? É porque a pessoa chega e pensa, eu vou na Batista, eu sou lá da Quadrangular de não sei aonde, eu estou na Universal toda semana, nossa, eu sou do presbiteriano de berço, eu não sei o que lá. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em... Olha só, uma coisa é que a pessoa afirma, outra coisa é que a pessoa é, que ela pratica. O discurso é um, mas a prática é outra. E daí Paulo traz uma lista de gente que nós não devemos nos associar. Ele diz, vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Há ainda um outro texto de Paulo que ele diz o seguinte, nem cumprimenta, nem saudeis. E João, o discípulo do amor. João que escreve dizendo, meus amados, meus filhinhos, o cara que botava a cabeça no peito de Jesus. Quer alguém mais amoroso que ele? Não existe. 2 João, verso 10 e 11, ele diz assim, se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, ele está falando aqui agora sobre... Não é só que é irmão, esse aqui é pastor, é evangelista. Porque eu já vi gente dizer o seguinte, não, é pastor, é homem de Deus. Nem sempre. Sempre. Não é missionária. Cuidado. Não, ele prega nas igrejas. Cuidado. Cuidado. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa. Nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Também não se associa a essa gente. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Forte, hein, gente? Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com as associações que você pode fazer no meio da caminhada. Cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa. Cuidado, vai contratar uma babá para cuidar do seu filho, uma pessoa para trabalhar dentro da sua casa, para tomar conta da sua empresa. Cuidado, porque pessoas geram prejuízo. Olha só, quando José começou a trabalhar na casa de Potifar, a vida de Potifar só melhorou. Porque José tinha Deus com ele. Quando José foi trabalhar para Faraó, a vida de Faraó só melhorou. Faraó enriqueceu. José tinha Deus com ele. Agora, como eu disse, da mesma forma que Deus vai usar pessoas para nos abençoar, o diabo vai querer colocar pessoas no seu caminho. Sabe para quê? Para te empobrecer, para te destruir, para acabar com você. E é necessário ter sabedoria, gente, para saber quem colocar. Então, um pouquinho de malícia, no bom sentido da palavra, é necessário. Não olhe para o que a pessoa fala, para o discurso. Jesus disse o seguinte, que é pelos frutos que nós conhecemos a árvore. Vai olhar uma árvore, ela diz, eu sou um limoeiro. Daí você olha e fala, mas eu só estou vendo caju aí. Então, o fato da árvore, o que ela está falando, não significa nada. Você precisa olhar para aquilo que está sendo produzido, porque existem pessoas que por onde elas passam, elas deixam um rastro de destruição. De destruição. Aí você diz, mas fulano mudou. Calma, dá um tempo para ele, pô. Dá uma olhada, você vai colocar dentro da sua casa, dentro da sua empresa, no convívio da sua família. Um parênteses importante.
Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você abençoar também. Seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Não seja um Jonas na vida de ninguém, não, viu? Não seja alguém que agrega, seja alguém... Porque há pessoas que pensam o seguinte, não, o importante é pessoas que eu vou encontrar e que vão agregar algo na minha vida. Não, muitas vezes ela não vai ter nada para agregar na sua vida, mas Deus vai colocar ela na sua frente para você ser uma bênção. Jesus já disse isso, os pobres sempre tereis convosco. Você precisa entender que algumas pessoas sempre vão precisar de uma ajuda, e você vai e seja um canal de bênção na vida dessas pessoas. Então, primeiro cuidado que a gente deve ter para não sofrer prejuízo e perda são com as pessoas. Isso não deve deixar você assim uma pessoa arisca, não, é por isso que eu fico e não se relacionar com ninguém, não. Isso só deve tornar você uma pessoa mais sábia, mais prudente para as suas relações. Eu disse que tem gente que não presta, mas tem muita gente que presta. Tem muita gente que é uma bênção, sim ou não, gente? Tem muita gente que, nossa, melhora a vida da gente. Mas nem todo mundo é assim. Então, cuidado. E a segunda coisa e última, que pode gerar prejuízo e perda, não são somente as pessoas, mas também os projetos. Repita isso comigo, projetos. Ô, gente, eu não sei quem aqui já sofreu prejuízo e perda num projeto que você teve. E aqui é o seguinte, é necessário sabedoria, guarde isso que eu vou te dizer, é necessário sabedoria para diferenciar perseverança de uma insistência infantil. É necessário sabedoria para diferenciar perseverança de insistência infantil. Porque às vezes a pessoa ela se agarra dizendo assim, não, eu vou perseverar, mas às vezes é só um jumento querendo continuar uma coisa que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Insiste, 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 insiste. Você olha para a pessoa e até diz, fulano é perseverante. Não, às vezes ele é cabeça dura. Ele não é perseverante. E nós vamos ver o que é que vai diferenciar uma coisa da outra. Porque é o seguinte, existem projetos, guarde isso que eu vou te dizer, que nem deveriam ter sido começados. Nunca. Nunca deveriam ter sido começados. Muito menos sem insistir neles. Então é o seguinte, se você está num desses projetos que nunca deveriam ter sido começados, abandona já, porque só vai gerar prejuízo e perda. Por exemplo, tem namoro que nunca deveria ter sido começado. Já começou tudo errado. Começou tudo errado. Você está vendo, cara, mas está escrito na testa do cara que ele não presta. Mas comigo vai ser diferente. Ah, vá, você é linda, né? Você é diferente das outras 300 que ele deixou aí para o meio do caminho. Não, comigo, eu vou pôr ele na linha. Nem deveria ter começado. Aquele namoro, você olha... Ô, gente, quem aqui já entrou numa roubada e depois que você entrou na roubada, você tomou o golpe? O golpe. Sabe golpe do bilhete? Sabe golpe de não sei o quê? Eu lembro uma vez ligaram na igreja tentando dar um golpe. Isso tem muitos anos. Eu era secretário da igreja. Era gente assim, eu sou missionário, eu não sei o que é lá e tal, e pedindo dinheiro. Aí eu falei para o pastor, falei, isso aí é golpe. Estamos com um instrumento aprendido A pessoa queria dar umas coisas para a igreja, e ela disse que estava com os instrumentos que ela trouxe de fora, mas estava aprendido na receita e precisava de uma grana para liberar. Na hora que eu vi... Cara, eu tinha 18 anos. Eu falei, isso é golpe. Mas meu pastor, já velho, cabecinha branca, falou, não, é Deus. É golpe. Daí quando você cai no golpe, daí você diz, cara, bem
que tinha uma voz lá dentro de mim que me avisou. Quem já ouviu essa voz aqui e não obedeceu? Cara, é aquele namoro, mas tá na cara que não vai dar certo. Tá na cara que não vai dar certo. Você olha e fala... Existem outros projetos, é bom você entender isso também, que não é... Porque tem uns que não deveriam ter sido começados. Existem outros projetos, gente, que vão ser bons apenas por um tempo. Nem todo projeto precisa ir até o final da sua vida. Ele é bom por um tempo, é um ciclo, é um período da sua vida. E depois, você abandona, deixa. Pô, foi de Deus aquele tempo. Eu me lembro quando eu estava pastoreando em Limeira, cheguei para a Dani no final de um culto. Eu falei para a Dani o seguinte, eu estava num momento muito legal lá em Limeira, a gente tinha mudado para um templo grande. Nossa, a gente estava num lugarzinho pequeno, a igreja estava crescendo muito. E eu falei para a Dani assim, ô Dani, eu vou receber um convite do pastor Luiz Henrique para ir para Rio Claro. Ela falou, mas por que você está falando isso? Porque não tinha indício nenhum, ele nunca tinha conversado comigo, nada, zero. Eu falei, Dani, eu não sei, eu estou com um negócio aqui que ele vai me chamar para ir para lá. Aí eu falei, vamos orar por isso. Eu falei, porque eu estou bem aqui, eu estou sossegado, não quero sair. A gente está vivendo o melhor momento nosso lá mesmo. Mas assim, daí a gente falou, olha, se for de Deus, ele vai convidar. Não tinha, de fato, indício nenhum. Mas se não for de Deus, ele não vai convidar. E a gente vai ficar aqui, a gente está feliz, amém, aleluia. 2 semanas depois, fui numa reunião em Rio Claro, com dezenas de pastores. Ele falou, Aquiles, no final da reunião, você pode me dar 2 minutos? Falei, bingo. Cheguei lá, foi aquilo lá. Ainda fiz um charme, posso ter uma semana para pensar e tal, mas eu sabia. Já sabia. Mas daí é o seguinte, gente, foi ótimo para mim, foi uma bênção. Durante 6 anos e meio lá em Rio Claro. Aí chegou um momento que, foi um momento da minha vida. E sabe, esses projetos que a gente tem que ter sabedoria para abandonar no meio do caminho, é igual dentro do siso, bicho. Se você não sair, o negócio começa a infeccionar, tem que arrancar. Tem que arrancar. Eu conversar com uma pessoa tempo atrás, o esposo dela perdeu um braço numa máquina. E você sabe, eu conheci pessoas já que viveram uma situação assim. Você tem um problema num membro ou numa perna, tinha um tio que perdeu uma perna, questão de diabetes. É o seguinte, chega um momento, é o seguinte, meu amigo, ou você perde a perna ou você perde a vida. O que é que você escolhe? Ou você perde o braço, é ruim, é ruim. Mas então você pode perder a vida, porque isso pode infeccionar, inflamar, e daqui a pouco isso vai afetar todos os seus órgãos. E às vezes esses projetos que a gente não tem coragem de romper, de decepar, e de partir para um novo momento, um novo ciclo na nossa vida, estão só consumindo sangue, arrancando, acabando com a gente. Mas a gente insiste. Às vezes aquilo lá foi bom. Por um tempo, eu ouvi uma frase há uns anos, e eu até anotei ela para você guardar. Foi alguém que me disse, lá atrás, eu achei maravilhosa. Ela disse o seguinte para mim, é melhor um final trágico do que uma tragédia sem fim. É melhor um final trágico do que uma tragédia sem fim. Sabe, às vezes, estancar uma questão, acabar com uma questão, colocar um ponto final numa questão, é melhor do que seguir vivendo esse pesadelo para o resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Estancar. E tem mais um outro e último detalhe aqui. Outros projetos, eu falei que alguns nem deveriam ter começado, falei que outros são bons por um tempo, mas existem outros projetos, você vai precisar ter sensibilidade para isso, que Deus vai interrompê-los. Deus vai interromper alguns projetos na sua vida. E Paulo viveu isso. E é importante a gente saber isso, gente, porque não se trata de uma pessoa assim, estava em pecado. Não, Paulo estava bem, era um homem de oração, era um homem de jejum, andava em santidade. Mas não é porque Paulo
era um homem de oração, vivia em santidade, estava pregando a palavra de Deus, que sempre à vontade, seus projetos pessoais iriam para frente. Muitas vezes no ministério de Paulo ele tinha um plano, e Deus chegou e falou, bacana isso que você está pensando aqui, mas eu tenho outros planos para você. Olha Atos 16, 6 em diante. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região de Frígia e da Galácia. Pois o quê? O Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Brincadeira, não? É interessante que quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, a gente fala que é o quê? O capiroto se levantou. O diabo, fizeram macumba. Aqui foi o seguinte, o Espírito Santo impediu. E não é que impediu Paulo de fazer uma besteira, impediu Paulo de pregar a palavra. O texto continua. Então, chegando à fronteira de Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Deus não queria de um lado, ele falou, vou para o outro. Deus falou, não, aqui também não. Assim seguiram viagem pela Mísia, até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão, no qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava, venha para a Macedônia e ajude-nos. Olha só, ele tentou ir para um lado, não deu certo, ele falou, foi o Espírito Santo. Ele tentou ir para o outro, não deu certo, o Espírito de Cristo também impediu. Daí ele estava naquela sinuca de bico, ele recebeu uma visão sobrenatural, espiritual. Deus não deixa os seus confundidos, gente. Ele teve uma visão de um jovem macedônico, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Sabe, é curioso como Deus ia conduzindo Paulo através de alguns nãos. E assim, às vezes Deus vai falar conosco através de alguns nãos. A porta se fechou. E às vezes a gente quer insistir em portas que Deus fechou. E a gente chama um chaveiro, a gente quer pegar uma chave micha, a gente quer arrombar aquela porta, a gente quer derrubar, e na força do nosso braço, Deus diz não, 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 aqui não, aqui não, aqui não. Nem sempre Deus te dará um sim. Guarde isso, sempre, gente. Você que é pai sabe do que eu estou falando. E às vezes a gente recebe um não de Deus, a gente, Deus não me ama. Não tem nada a ver, cara. Deus está querendo te preservar, te poupar. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para você. Deus conhece o futuro. Às vezes aquela porta que você está vendo diante de você, que é bonita, é linda, aos seus olhos do lado de cá é promissora. Não é aquela porta do Silvio Santos, que era a porta da esperança. É a porta do Sérgio Malandro, a porta dos desesperados. Lembra dessa porta ou não? Quando o Silvio Santos, eu lembro, eu era criança, ele falava, vamos abrir as portas da esperança. Tocava uma música, Lombardi anunciava e tal. Chegava, entrava bicicleta, cavalo, enfim, um monte de coisa. Já vi de tudo na porta da esperança. E do Sérgio Malandro? Tinha sempre um macaco do outro lado. Né? Um bicho assim, um cara vestido de urso. Deus sabe o que está para além dessa porta. Guarde isso que eu vou te dizer. Confie nos nãos de Deus. Confie, confie. Vai doer, vai ser difícil, você vai chorar, você vai falar, mas não é possível. Vai falar, cara, mas como é que pode? Mas não faz sentido. Eu é quem sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito.
Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Não tem tragédia maior do que insistir em algo que Deus não está mais aprovando. Tem tragédia maior do que você estar fora, você está longe da bênção, das mãos de Deus. Olha o que Apocalipse 3,7 diz: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. É engraçado que nós gostamos do Deus que abre as portas, não é? Eu amo Deus que abre as portas. Ouvimos o testemunho aqui da Laura. Ela pediu algo para Deus. Deus abriu as portas e as coisas foram acontecendo. E aleluia. Eu também já vivi isso na minha vida. Você também já viveu ou não? Mas eu orei para Deus abrir algumas portas da minha vida e Ele trancou. Falou, nem a pau, Juvenal, você não passa daqui não. E daí eu fiquei chorando, porque eu tinha um projeto, eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo. Ele falou, você não entra. Ele não dá, de momento ele não dá explicação, porque Deus não deve explicação para a gente. Você deve explicação para o seu filho de 5 anos de idade? Você tem que ficar se explicando por que você não quer por que você quer que ele escove o dente, por que você quer que ele não coma tal coisa, por que você quer que ele faça isso, por que você quer que ele vá à escola. Porque toda criança é assim, acorda às 6 da manhã, já banho tomado, escova o dente. Mamãe, já tomei meu Nescau, estou pronto. Mamãe, vamos para a escola com a roupinha já e a lancheirinha. É assim? Ou tem que levantar na base do soco? Soco também não, né? Às vezes é na base da travesseirada, né? Arranca a coberta, acende a luz, grita. Nem sempre Deus vai aprovar tudo que a gente quer. Claro que não, e graças a Deus por isso. A vontade dele é boa, é agradável. A minha também é boa e agradável, mas a dele é perfeita. A minha nunca é. A minha nunca é. Deus disse para Isaac o seguinte: não vá para o Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Ou seja, Isaac, se você estiver debaixo da minha direção, eu vou estar com você e eu vou te abençoar. Mas como é que a gente faz normalmente, gente? Deus, eu estou fazendo isso, me abençoa. Aí Deus olha e fala, quer dizer que você toma as decisões e eu tenho que ficar correndo atrás de você, Zé? Toda vez é assim? Eu tenho que ficar... Você vai, você decide, você resolve, você pede opinião para os seus amigos, você conversa com o seu coach, seu mentor, com o seu amigo do clube, com sua cabeleireira, você conversa com todo mundo. Mas você não ora para pedir direção para Deus, você faz, e depois você só ora o seguinte, para Deus abençoar. E daí ele fala, não vou abençoar não quero. Fazer isso. Aí é murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca. Você vai se machucando, prejuízo, perda, tristeza, desgaste, destruição. Aí você começa, Deus não me ama, Deus não gosta de mim. Você poderia ter evitado este dano e esta perda. Evite projetos que não têm a direção de Deus. Eu termino lendo com você Esdras 4, 22. É um trecho bíblico que eu confesso que nunca tinha prestado atenção nele. Mas que diz o seguinte: sejam diligentes e não descuidem desse assunto, pois não devemos permitir que a situação prejudique os interesses do rei. Sejam diligentes e não descuidem desse assunto. Nós estamos conversando aqui. Pois não devemos permitir
que a situação prejudique os interesses do rei. Guarde essa última palavra. Diligência e cuidado evitam muitos prejuízos. Vou repetir. Guarde essa última frase aí no seu coração. Diligência e cuidado evitam muitos prejuízos. Esdras diz, sejam diligentes e não descuidem. Sejam diligentes e não descuidem. Hoje é uma palavra de alerta, de prevenção. Eu gosto de dizer que a palavra de Deus, ela é remédio para aquela doença que já está instalada na nossa vida, mas a palavra de Deus também é vacina para nos prevenir de possíveis doenças futuras. E sábio é aquele que se vacina antes de precisar remediar. Não tem um ditado popular? É melhor prevenir do que remediar. Então, sair daqui hoje resolvido, cara, eu vou tomar cuidado com as minhas relações interpessoais e vou tomar cuidado com os projetos que eu vou iniciar a partir de agora, com as decisões que eu vou tomar. Agora, olha, a gente é bom de auto-engano, hein, gente? A gente é bom para... Nosso coração é enganoso. Por isso você precisa ter honestidade pessoal para dizer o seguinte, cara, não, esse projeto aqui, quem começou... Tem gente que bota Deus em cada coisa, que é impressionante. Qualquer coisa, não, Deus falou, o Senhor mostrou para mim, não, choveu, então o Espírito Santo não queria, sabe? Deixa eu falar, o planeta Terra não gira em torno do Senhor e da Senhora, não. Nem de mim. Se choveu, é porque choveu. Não, choveu, então Deus não queria que a gente fosse no parque. Ah, Deus tem mais o que fazer? Só ir para o parque, pô. Sabe essas criancices espiritual? Que quando você tem 10 anos, você pensa assim. Mas depois que você cresce, você começa a falar, cara, não faz sentido isso. Não faz sentido. É preciso amadurecer. E você vai crescendo. E entendendo que choveu, que os bichos precisam, as plantas precisam crescer e tal, tem um ciclo, a terra, fotossíntese, oxigênio, nuvem, normal. Então, quando você olhar para a sua vida agora, seja honesto com o seu próprio coração. E diga, não, eu vou viver debaixo da direção de Deus. Eu vou ser cuidadoso. Eu vou ter atenção, eu vou ser diligente. Eu vou vigiar minhas relações e os projetos que eu vou começar. Paulo diz, gente, nós poderíamos ter evitado. Talvez você diga assim para mim, pastor, eu queria ter só ouvido essa mensagem há 15 anos, pô. Que agora meu nome já está no SPC. Que agora eu já estou com 2 divórcios na costa. Que agora eu já estou com marcas emocionais terríveis. Agora eu já sofri prejuízos horrorosos, mas deixa eu dizer uma coisa, se você continua aqui, é porque Deus não desistiu de você. E se você ouvir uma palavra como essa, é porque Ele tem planos futuros para a sua vida. Então, trate dessas questões que você viveu como experiência. Como diz o John Maxwell, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. Às vezes a gente aprende. Pegue toda essa... Agora, tem gente que nunca aprende. Daí, gente, é caso de Cesaro Mota. Não tem mais Cesaro Mota, né? Não tem, né? Fechou. É caso de Saião, tem em Araras ainda, em Rio Claro tem Bezerra. Daí é caso de internação. A pessoa que sofre um prejuízo atrás do outro. Um prejuízo atrás do outro. Prejuízo atrás do outro. E não aprende... Aí não dá. Eu já tomei cada prejuízo na minha vida. Hoje eu olho e falo, cara, mas era um menino de 20 anos, tem que dar um desconto pro menino lá. Agora com 40, não dá mais. Não dá mais. Então, a gente precisa crescer e ser diligente.